Virgem Maria, em uma das mensagens, ela falou assim: jamais a igreja se viu em um perigo tão grande como o de hoje. Por isso, rogo constantemente pela igreja. Nossa Senhora está simplesmente dizendo que em 2000 anos da história da igreja, nunca a igreja esteve sob um perigo tão grande. Que ano que ela falou isso aí? 1974. O que será que a Virgem Maria diria em 2022? Com tantas situações que o mundo, que a igreja tem passado. Sabe quais são os pecados que mais ferem o coração de Jesus? Sabe quais que são os pecados que mais ferem o coração de Nossa Senhora? Não são os pecados daqueles que estão fora da igreja. São os pecados daqueles que estão dentro da igreja. Porque a traição de um amigo dói muito mais do que um mal feito por um desconhecido. Talvez alguém aqui nunca tenha ouvido falar ainda das aparições em Monte Chiari. Então eu quero dizer para vocês, é uma das aparições mais importantes da história do século XX, provavelmente a aparição mais importante da Itália, e lá Nossa Senhora apareceu a partir do ano de 1947, sob o título de Rosa Mística. Qual que é o significado de Rosa Mística? Bom, em primeiro lugar, já é uma invocação mariana utilizada pela tradição da igreja desde os primeiros séculos. Para quem reza a ladainha de Nossa Senhora vai lembrar. Uma das invocações da Virgem Maria é Rosa Mística. Por que rosa? Porque a rosa é vista como a mais bela de todas as flores. Então, de todo o jardim da igreja, de todo o jardim de Deus, a Virgem Maria é a mais bela das flores, a Imaculada, a Mãe de Deus. Por isso que ela é a rosa. E como Nossa Senhora contém em si grandes mistérios, a qual nenhuma outra criatura tem, ela é chamada de mística. Por isso, Rosa Mística. Agora, importante. Como foi em outras aparições, La Salete, aqui no Brasil, em Campinas, quando Nossa Senhora revelou a coroa das lágrimas, a Virgem Maria apareceu chorando a Pierina. E ela revelou uma grande preocupação pela igreja. Virgem Maria, em uma das mensagens, datada do ano de 1974, ela falou assim: eu sou Maria, a mãe da igreja. Por esta igreja, pelo Santo Padre, pelos sacerdotes e por todos os filhos da igreja, suplico oração, a fim de que regresse aos corações o verdadeiro amor a Deus e a verdadeira caridade. Nossa Senhora continua, olha só o que ela fala: invocai especialmente a proteção do arcanjo São Miguel. São os tempos de São Miguel Arcanjo. Muitos estão rezando a quaresma de São Miguel todos os anos. Quem rezou esse ano, levanta a mão. São os tempos dele. E Nossa Senhora diz assim: para que São Miguel, olha só a finalidade da quaresma e das nossas orações a São Miguel, ela diz: para que São Miguel guarde a igreja de todos os ataques ameaçadores e o defenda. Agora olha só a bomba que ela fala. De fato, jamais a igreja se viu em um perigo tão grande como o de hoje. Por isso, rogo constantemente pela igreja. Nossa Senhora está simplesmente dizendo que em 2000 anos da história da igreja,
nunca a igreja esteve sob um perigo tão grande. Que ano que ela falou isso aí? 1974. O que será que a Virgem Maria diria em 2022? Com tantas situações que o mundo, que a igreja tem passado. Por isso nós precisamos rezar pela igreja. E essa é certamente uma das finalidades da hora da graça, que nós estamos rezando agora. A Virgem Maria apareceu a Pierina com 3 espadas cravadas no seu coração imaculado. 3 sofrimentos que nos lembram aquela espada que o profeta Simeão falou para ela no Evangelho de Lucas. Uma espada transpassará a tua alma. E a Virgem Maria revelou o significado dessas 3 espadas. A primeira espada que transpassa o seu coração imaculado, ela disse que é a falta de vocações ao sacerdócio e à vida religiosa. Olha, gente, se nós comparar Cuiabá com o resto do Brasil, até que nós estamos bem aqui em Cuiabá. Graças a Deus nós temos um seminário cheio, nós temos um Carmelo que está faltando vaga praticamente, nós temos várias congregações religiosas na nossa arquidiocese, mas nós precisamos rezar muito pelas vocações. Essa é a primeira dor da Virgem Maria, revelada na sua aparição de rosa mística, a falta de vocações. A segunda espada que Nossa Senhora revelou, ela mesma disse, são os pecados mortais dos sacerdotes, religiosos e religiosas. Sabe por quê? Porque a traição de um amigo dói muito mais do que um mal feito por um desconhecido. Alguém aqui já foi traído por um amigo? Sim ou não? Então vocês entendem o que eu estou falando. Sabe quais são os pecados que mais ferem o coração de Jesus? Sabe quais que são os pecados que mais ferem o coração de Nossa Senhora? Não são os pecados daqueles que estão fora da igreja. São os pecados daqueles que estão dentro da igreja. Principalmente os pecados daqueles que são consagrados ao sacerdócio e à vida religiosa. Nossa Senhora está falando aqui do pecado de padre. Nossa Senhora está falando aqui do pecado de freira, do pecado de monge, porque a traição de um amigo dói muito mais do que um mal praticado por um desconhecido. Por isso que nós temos que rezar pelos padres, pelos religiosos. Significado da terceira espada revelado por Nossa Senhora. Também diz respeito aos sacerdotes e religiosos, que é a traição daqueles que hoje, enquanto sacerdotes e religiosos, repetem, dizia Nossa Senhora, a traição de Judas no dia do Calvário. Você conhece a Bíblia, você conhece a história da Páscoa. De que forma que Judas traiu Jesus? Fala para mim. Entregou Jesus pelo quê? 30 moedas de ouro. Então a tristeza da Virgem Maria hoje é por causa de padres, religiosos e religiosas que traem Jesus, que trocam Jesus por outras coisas. E aqui pode ser pela tentação do dinheiro, aqui pode ser pela tentação do carreirismo, aqui pode ser pela tentação de ter grandes cargos eclesiásticos e por isso se vendem e trocam a fé católica por ideologias. Por isso que nós padres, eu como padre, eu sei disso. Ou eu me torno um santo sacerdote, ou eu corro o risco de acabar como Judas. Por isso, pelo amor de Deus, gente, rezem por nós. A traição de um amigo dói muito mais no coração de Jesus.
Rezemos pelos padres, pela igreja, pelos religiosos. E aí Nossa Senhora, ela revelou as 3 rosas que ela mostrou no seu coração imaculado, que são os 3 grandes pedidos que ela fez nessas aparições em Monte Chiari. Ela mostrou a primeira rosa, que é a rosa branca. O significado da rosa branca é a oração. Nós precisamos rezar de fato pelas intenções da Virgem Maria. A segunda rosa, que é a rosa vermelha. O que nos lembra a cor vermelha? O sangue, o sacrifício. Aí Nossa Senhora falou a Pierina sobre a importância de nós oferecermos pequenos sacrifícios a Jesus que se unem ao grande sacrifício dele na cruz. Isso a Virgem Maria ensinou também em outras aparições, por exemplo, em Fátima. Os pastorinhos começavam a renunciar, às vezes, a um doce, né? E oferecer por amor a Jesus. Então Nossa Senhora nos ensina esses pequenos sacrifícios pelos quais nós nos unimos ao sacrifício de Jesus. Então, esse é o segundo grande pedido dela, em Monte Chiari, os sacrifícios. Terceira rosa do seu coração, ela falou, é a penitência, que em outras palavras significa a conversão. Então, esses são os 3 pedidos: oração, conversão e sacrifícios. E nós estamos aqui hoje porque nós queremos, nesse dia da Imaculada, atender os pedidos dela. Ela diz assim ainda: já está pronta a abundância de graças para todos os filhos que escutam a minha voz. Dentro de pouco tempo, o mundo inteiro há de conhecer a grandeza dessa hora da graça. Isso está acontecendo. A profecia está se cumprindo. E ela diz também, presta atenção nisso: até agora os bons, graças à minha intercessão, obtiveram do Senhor um ato de misericórdia, que lhe valeu ser afastado o grande castigo. Sabemos, porque a Virgem Maria nos revela em todas as suas aparições, que se o mundo não se converter, um grande castigo virá sobre o mundo. Por que esse castigo ainda não veio? Porque os bons estão rezando. Está entendendo? Onde que estão os bons aqui nessa igreja? Que querem atender os pedidos de Nossa Senhora? Será? Deus conhece o coração, né? Por isso, nessa hora da graça, a gente vai pedir que Nossa Senhora purifique o nosso coração, para que nós sejamos estes bons, que seguram o castigo sobre o mundo. Nós vamos rezar principalmente pelo nosso país, nesse momento tão delicado, para que se cumpra também a promessa de Nossa Senhora das Lágrimas, que salvaria o Brasil. E nós vamos rezar pela igreja, como ela nos pede.